Olá, turmitas! Vamos falar do sistema endócrino. O sistema endócrino é bastante complexo e é um dos sistemas de comunicação que o corpo tem, né? O outro sendo o sistema nervoso, né? Que também é um tipo de comunicação. O endócrino é o seguinte: são tecidos, células, glândulas que produzem algum tipo de molécula que ele acaba colocando no sangue e vai circulando pelo corpo até chegar em receptores específicos daquela molécula e aí vai ter uma resposta biológica. Tá, então tem vários exemplos disso, obviamente, né? Mas, por exemplo, o hormônio de crescimento, por exemplo, é produzido e esse hormônio de crescimento que circula no corpo estimula as outras células a entrar em mitose, por exemplo, né? Para criar mais tecido, por exemplo. Certo? Então é um tipo de sistema de comunicação. Então o que acontece? Aqui é uma carta. Carta, para quem já escreveu uma carta e foi no correio, hoje em dia é difícil fazer isso, mas demora um pouco, né? Você tem que escrever a carta, ir no correio, postar ele. Ele vai atravessar o estado, sei lá, para chegar no receptor, e lá a pessoa vai ler a carta ainda. Ah, agora eu entendi. E o telefone, esse é um telefone antigo, mas tudo bem, os jovens não sabem o que é isso aqui, mas é um telefone antigo, você usava, se discava aqui nesses buracos aqui. De qualquer forma, é mais rápido, né? Você liga, a pessoa responde, opa, já tem uma comunicação. Então a gente pode falar que o telefone, internet hoje em dia, sei lá, seria o sistema nervoso, que é mais rápido de chegar numa resposta. E o sistema endócrino seria a carta, né? Que demora bastante para ter uma resposta, demora muito para chegar, mas tem uma eficácia que vocês vão ver. Então, sabendo isso, né, que a gente fala assim, ó, o sistema nervoso é rápido, anda 100 metros por segundo, então pensa, o corpo não é tão grande, né? Então, em centésimos de segundos, ele estimula o corpo do jeito como ele quer. Então, aí a gente pensa, mas então para que ter o sistema endócrino, que é lento, quando tem um sistema super, ultra avançado, o sistema nervoso? Pois é, porque tem. Porque o sistema endócrino é lento, minutos e dias, mas ele é econômico. Então, o que acontece? Às vezes, a glândula produz lá alguma molécula que vai passar pelo sangue, mas essas moléculas que ele produziu são razoavelmente baratos de fazer, pode estimular várias células. Ele é um jeito, tudo bem que é lento, mas é um jeito mais barato. E o sistema nervoso é caro, né? Boa parte da gasto de energia que você tem por dia é o sistema nervoso, né? Porque ele opera com ATP, né? Um monte de coisa. Ele tem aquelas bombas, tem sódio e potássio, por exemplo. Ele tem que ficar bombeando sódio para fora do neurônio o tempo todo. Então ele gasta muita energia. E se a gente tirasse o sistema endócrino e completasse o sistema nervoso, a gente teria que ter mais cérebro, mais medula espinhal, mais nervos periféricos. E provavelmente não ia caber no nosso corpo, né? Então é um sistema que, utilizando quando não, a velocidade não é tão importante, por exemplo, que é no crescimento. Crescimento é um processo lento. Não precisa ser, você não precisa crescer tudo que você tem que crescer em 2, 3 dias ou em segundos. Você tem vários anos para crescer. Então não precisa ser tão rápido. O ciclo menstrual é a mesma coisa. Não precisa ser tão rápido assim. Agora inicia, agora termina. Então ele é uma coisa assim mais devagar e ele pode ser muito bem estimulado pelo sistema endócrino. Tá? Então aqui está escrito mais amplo. Então é o seguinte, aqueles lá, algumas moléculas que ele produz de algum hormônio vai passando pelo corpo e pode estimular várias células ao mesmo tempo. Enquanto que o sistema nervoso normalmente só estimula uma célula ou algumas células, né? Cada carga que ele joga. Então muita coisa a gente falou, né? Como o crescimento do ciclo menstrual não precisam ser rápidos. Então não precisa usar sistema nervoso exatamente para isso. Então, o sistema endócrino é o quê? Os nossos mensageiros, né? Aqui são algumas glândulas famosos. Tem, por exemplo, hipotálamo, aqui hipófise, glândula pineal, tireoide, timo, suprarrenais, pâncreas, ovário, testículos, né? Então, o rim. Então, talvez você não sabia que o rim, por exemplo, produzia hormônios, mas ele faz alguns hormônios muito importantes. E o fígado também faz hormônio, por exemplo, de crescimento. Então, o que acontece? Normalmente você não pensa que o fígado é uma
glândula endócrina, mas acaba sendo também o próprio pâncreas, né? Faz insulina, então faz parte do sistema endócrino. Então, o sistema endócrino, a gente falou, é constituído por células, glândulas, tecidos, que sintetizam hormônios que são libertados no sangue. Então, o grande negócio dele é que ele faz a molécula, o hormônio, e lança ele no sangue. E quando cai no sangue, ele vai circular pelo corpo. E o hormônio, então, é uma molécula que gera uma resposta biológica, normalmente numa outra célula do que foi sintetizada. Então, ele pode ser produzido, por exemplo, o hipófise produz algum estimulante aqui de crescimento que vai chegar aqui no fígado, que faz um outro hormônio. Então, ele vai andando longas distâncias pelo corpo, estimulando de vários jeitos. Ok, tem alguns grupos de hormônios. Os dois mais conhecidos são peptídicos. Peptídicos, vocês sabem que são aminoácidos, né, que se juntam com ligações peptídicas. Seria um tipo de proteína, só que menores em geral. É o maior grupo de hormônios e eles são solúveis em água. Talvez é bom lembrar isso, que eles são solúveis em água. Essa coisa de água é o seguinte, o sangue, o plasma é água, né? Então eles conseguem difundir e andar pelo sangue sem grandes problemas. E os esteroides, eles são derivados de colesterol. Eles não são solúveis em água e precisam transportadores, que são proteínas específicas que transportam eles no sangue. E como eles são derivados de lipídio, de gordura, lembra que a membrana celular é feita de gordura. Então, tudo que é feito de gordura, que não é polarizado, ele consegue atravessar essa membrana com facilidade. Então, o que acontece? É muito difícil guardar ou armazenar os esteroides, né? Mas esses transportadores que carregam esses esteroides pelo corpo, por exemplo, testosterona, estrogênio, alguma coisa, está passando aí pelo corpo, é um tipo de estoque, né? Porque enquanto ele está ligado ao receptor, quando ele está ligado ao transportador, ele não é dissolvido, né? E ele é um tipo de armazenamento. Então, dentro do sangue, você tem um monte desses hormônios ligado a um transportador. E assim que ele solta do transportador, aí ele começa a ter algum efeito biológico. Tá? Então, é um jeito do corpo de armazenar esses esteroides que são derivados a colesterol, tá? Juntando ele a um transportador. Então, no sangue, então, você tem um tipo de estoque de esteroides. Tipos de hormônios, então hormônios solúveis em água, pensa sangue, né? Porque sangue, boa parte é água. Precisam receptores específicos, normalmente fica na membrana celular. Então, na própria membrana da célula tem um receptor e o hormônio passa e gruda lá e vai ter uma resposta biológica. E ele só estimula, né, quando ele encontra uma célula com receptor exato, né, determinado. Então, uma célula que não tem o receptor pelo hormônio não é afetado por ele. Então, a célula tem que ter um receptor daquele hormônio, senão não tem efeito nenhum. E os hormônios não solúveis em água, como esteroides, então, que é derivado de colesterol, eles penetram as membranas celulares, porque também são lipídios, né? Lembra que a gordura é não polar, né? E a água é polar, né? Então, o que acontece? Ele facilmente passa a membrana. Então, sendo assim, normalmente o receptor, então, desses hormônios não solúveis em água está dentro da célula, lá dentro, porque não precisa estar na membrana, né? Porque ele vai furar a membrana de qualquer jeito. Homeostase é um termo interessante de conhecer, que vem das palavras gregas homeo, que é similar, stasis, estático. E ele junto, então ele significa conservar a condição normal. Então, como que é isso? Os seres vivos, eles precisam uma estabilidade dentro do corpo, certo? Por exemplo, fica muito quente, a gente precisa suar para esfriar. Se a glicose subir no sangue, você libera insulina que diminui a concentração. Se está resfriado, aciona o sistema imunológico para voltar à normalidade. Tá? Isso seria homeostase, voltar à saúde, né? Voltar ao normal. Isso o corpo faz o tempo todo. Acidez no sangue. Olha, quase tudo no corpo é baseado nesse conceito de homeostase. Manter você em saúde. Toda vez que você sai fora do parâmetro saudável,
o corpo tenta te trazer de volta na homeostase. E o sistema endócrino está muito, muito ligado à homeostase, porque ele, muitas vezes, que estimula essa volta para a homeostase. Ok, tipos de hormônios. Então, a gente tem por volta de 50 hormônios no corpo. Isso aqui é complicado, porque qualquer molécula que de alguma forma serve de mensageiro para uma outra célula, na teoria é um hormônio, tá? Só que tem milhares de, talvez centenas pelo menos, de moléculas que fazem exatamente isso. Então a classificação de o que é um hormônio é um pouco vago. Mas basicamente você pensa assim, tem que ter algum tecido, tem que ter algum grupo de células, alguma glândula que produz uma molécula que ele coloca no sangue, vai circular por sangue, e esses níveis dos hormônios vai mais ou menos mantendo o mesmo nível, assim um pouquinho. Tá? Se ele for oscilar muito, que tem uma coisa que chama citocinas, que vocês vão ver depois, e o citocina, às vezes, ele tem pouquíssimo quantidade dentro da área que ele vai operar. Mas, de repente, ele, tipo, fica 1000 vezes, 10.000 vezes mais concentrado, por exemplo, durante uma inflamação. Aí você pensa, não, mas essa oscilação gigantesca, assim, não é exatamente um hormônio. Então, esses outros moléculas a gente chama de citocinas, muitas vezes. Então, a classificação do hormônio é um pouco vago, a gente poderia falar assim. Mas, assim, tem alguns hormônios que são muito, muito famosos, esses que eu vou provavelmente falar nessa aula. Depois tem outros, assim, menos e menos famosos, e aí entra mais e mais em detalhe, claro. Então, primeiro, hipotálamo faz parte do cérebro. O hipotálamo fica aqui, bem aqui na base do crânio. Você tem um lugar chamado tálamo em cima dele e depois o hipotálamo. O hipotálamo é o centro mais importante do homeostase no corpo. Ele que comanda o calor do corpo, por exemplo. Ele também comanda o sistema autônomo, né? Lembra? O sistema simpático e parasimpático. Ele também comanda o hipófise. E o hipófise, por sua vez, é a glândula mestra, a glândula mais importante para manter o equilíbrio do corpo. Então, ele está envolvido nessa coisa do homeostase, o hipotálamo. Então, por exemplo, o calor do corpo. E ele que recebe a informação do corpo, eu estou um pouco frio, nossa, o que eu vou fazer? Aí ele estimula, por exemplo, o tireoide de fazer mais T3. E o T3 vai aumentar a produção de energia no corpo e volta a ter calor, por exemplo. Mas essa informação é processado aqui no hipotálamo. Então, o hipotálamo é um lugar muito, muito importante no cérebro. E ele é ligado aqui ao hipófise, né? Tem dois hipófises, posterior e anterior. Então, o próprio hipotálamo, esses neurônios que estão aqui, eles produzem dois hormônios chamados ocitocina e antidiurético. E ocitocina é um dos hormônios de bem-estar. Ele é envolvido também nas contrações durante o parto, a lactação, também de contato, abraços, beijos, libera ocitocina. Então, na brincadeira, o pessoal chama ele do hormônio do amor, né? Tem muito estudo feito a ocitocina maravilhoso sobre os bichos, por exemplo. Esses bichos que formam casais, por exemplo, o resto da vida, normalmente tem mais ocitocina. Bichos também que cuidam mais dos filhos. Tem bichos que nascem os filhotes e até vai embora, né? Tem até bichos que comem os próprios filhotes, às vezes. Mas esses bichos que têm mais ocitocina, normalmente são esses aqui que cuidam dos filhos. Por exemplo, o ser humano, todos os primatas, praticamente todos os mamíferos, praticamente, sempre tem um cuido dos filhos. Tem a ver com ocitocina, por exemplo. O antidiurético, ADH, obviamente é para você não fazer tanto xixi, antidiurético, né? Ele, na verdade, reabsorve sódio no rim, mas essa é a aula do rim. Isso faz que a osmose, a osmolaridade do sangue aumenta, ele vai puxar mais água para o sangue e a pressão sanguínea aumenta, inclusive. E faz menos xixi. E ele é desligado, né, com bebida alcoólica. Por isso que a gente faz muito xixi e perde água, né, bebendo álcool. Hipotálamo também produz hormônios que regulam a secreção do hipófise anterior. Aliás, eu não falei, mas esses, ocitocina e antidiurético, o hipotálamo produz e armazena ele no posterior, no hipófise posterior aqui.
E o hipotálamo também produz hormônios que regulam a secreção do hipófise anterior. Aqui, na verdade, tem uma veia porta aqui que vai levando esses hormônios até o hipófise anterior. Quando esses hormônios que estimulam o hipófise anterior chega aqui, o hipófise anterior começa a liberar hormônios que ele produziu. Então, de certa forma, a hipófise é muito, muito importante. É a glândula mais importante endócrina que tem. Mas o hipotálamo é que comanda o hipófise. Tá, esses hormônios chamam normalmente RH, porque é release hormone, né? Que seria liberador, né? O libertador de algum hormônio. Então, por exemplo, CRH, liberador de corticotrofina, que tem a ver com cortisol. Você tem GHRH, que é Growth Hormone, RH, Growth Hormone Release Hormone, que seria liberador de hormônio do crescimento. TRH, liberador de tireotrofina, que é do tireoide. E depois é GNRH, liberador de gonadotrofinas, que é dos gônadas, né? Que são os hormônios sexuais. Tá? E assim por diante. Então, essa coisa de RH, na sigla é Release Hormone, é que ele é libertador, ele faz esse hormônio, ele vai chegar no hipófise anterior e lá esse liberador de alguma coisa vai liberar um próximo hormônio que vai circular no corpo, tá? O hipotálamo também regula o sistema nervoso autônomo, a gente falou, temperatura, apetite, sede e ciclo do sono. Então você vê que ele é muito, muito importante aqui para manter a saúde da pessoa, né? O hipotálamo. Então, se a gente olha a hipófise, lembra então, a gente tem, primeiro, ele fica embaixo do hipotálamo, no osso esfenoide, tá? Ele tem por volta de 1 centímetro, então ele é pequenininho, uma glândula aí. Os hormônios no hipófise, é o seguinte, eles estimulam em geral outras glândulas que liberam outros hormônios, tá? Então, não é exatamente que o hipófise vai obter aquela resposta biológica final que você quer, mas ele vai estimular uma próxima glândula que vai fazer o que você vai fazer. E é meio estranho isso, né? Mas tem uma lógica por trás disso, porque desse jeito é mais fácil regular a quantidade. Vocês vão entender depois. Então ele produz, entre outros, o hormônio de crescimento. Lembra que se a gente volta aqui, não tinha esse GHRH, liberador do hormônio do crescimento. Então, quando o hipotálamo faz GHRH, isso vai estimular o hipófise a fazer GH. Tá? Aqui, os hormônios que regulam as gônadas, FSH e LH. Se a gente volta aqui rapidinho, não tinha GNRH, liberador de gonadotrofinas. Quando o GNRH chega aqui no hipófise, ele começa a produzir FSH e LH, que depois vai para os testículos ovários, onde é produzido, por exemplo, testosterona, estrogênio, progesterona, essas coisas. Hormônio estimulante da tireoide, TSH, e a mesma coisa, se a gente volta aqui rapidinho, não tinha TRH, liberador de tireotrofina, que é o seguinte, quando ele chega, o hipófise faz TSH. Então é meio complicado isso aqui, mas é o hipotálamo que comanda o hipófise. A hipófise segue ordem, basicamente. E depois hormônio estimulante do córtex suprarrenal, ACTH, tá? E se a gente vai aqui, olha, tem o CRH, né? Aqui. E o CRH vai fazer ACTH. Certo? E esse hormônio estimulante do córtex suprarrenal é que vai para o córtex suprarrenal, onde é produzido cortisol, aldosterona, por exemplo, e andrógenos também. Então, o sistema é esse. Hipotálamo comanda e o hipófise segue a ordem. E lembra também que tinha esse hipófise posterior, onde está armazenado antidiurético e ocitocina também, que foi criado no hipotálamo. Isso chama retroalimentação negativa. Então, o que a gente tem aqui? Ele está dormindo aqui. Então, mas ele vai acordar também, daqui a um pouco, né? Precisa acordar, certo?
Então, o que acontece? Na hora que esse corpo aqui sente dormir um pouco, está na hora de acordar, o hipotálamo vai falar para a hipófise e o hipófise vai falar com o córtex suprarrenal. No sentido que o hipotálamo vai fazer aquele CRH, o CRH estimula a hipófise a fazer ACTH. E o ACTH estimula o córtex suprarrenal a liberar cortisol. E cortisol é um hormônio de estresse que libera inclusive glicose no sangue. E ele provavelmente vai acordar. Só que o que acontece aqui? Quando o nível do cortisol aqui aumenta na circulação desse homem, esse cortisol vai andar no sangue e vai chegar no hipófise, porque o hipófise também recebe sangue. E quando o hipófise sente, nossa, tem bastante cortisol aqui. Então a ACTH deu efeito. Ele diminui a produção. Ao mesmo tempo, o cortisol também chega no hipotálamo. E o hipotálamo também pensa, opa, mas peraí, ó, você tá com muito cortisol aí, eu vou diminuir o CRH, que por sua vez vai diminuir a ACTH, que depois vai diminuir o cortisol. Isso é retroalimentação negativa, que é o próprio, vamos dizer, a própria molécula inibe mais produção da mesma molécula. Esse de 3 é muito interessante porque ele tem no hipotálamo e no hipófise ele consegue regular isso aí, tá? Então fica mais exato o jeito como ele vai regular o cortisol no sangue. Por isso que ele é tão fine-tuned, que chama em inglês, né? Que ele é bem tonificado, assim. Então, se o hipotálamo então sente aqui que tem muito cortisol, ele tira o CRH. Opa, mas sem CRH, o hipófise vai falar, então eu não vou fazer ACTH. E quando o córtex suprarrenal sente, mas não tem mais ACTH no sangue. Então eu não vou produzir mais cortisol. E assim vai. E aí, quando os níveis estão muito baixos, o hipotálamo de novo vai criar um estímulo para a hipófise, depois para o córtex suprarrenal. E aqui seria a mesma coisa, né? Que o termo significa que algo tem uma influência negativa direta ou indiretamente sobre ele mesmo. E aqui, por exemplo, A estimula o B, mas quando estimula o B acaba estimulando A também. Então, é uma retroalimentação, assim. Então, muita glicose no sangue, o pâncreas senta, vou fazer mais insulina. A insulina vai remover a glicose da circulação. E quando os níveis de glicose do sangue diminuem, o pâncreas não secreta mais insulina, porque agora não tem mais glicose no sangue. Então, o sistema se autorregula o tempo todo, né, com retroalimentação negativa, que é um termo bem importante. Se a gente desse aqui, então, tireoide, por exemplo, tireoide e o paratireoide, né, são duas glândulas em uma. Ele faz T3, que é triiodotironina, e T4, tiroxina. E T3 e T4 é basicamente a mesma coisa. O efeito do T3, vamos dizer, efeito biológico do T3 é muito mais alto. E o T4, boa parte dos hormônios feitos para tireoide é T4, mas na hora que vai utilizar o T4, um iodo é retirado e vai virar triiodotironina. E quando vira isso, ele tem aquele efeito biológico maior. Então, basicamente, a gente pode pensar que o corpo quer T3, mas ele também produz T4, mas o T4 vai virar T3 quando vai ser utilizado. Então, tanto faz um pouco. Lembra ele estimulado por TSH no hipófise, né? O TSH vai passar pelo sangue, vai chegar no tireoide, e o efeito dele é aumento do metabolismo celular. Então, ele é absurdamente importante na fase de crescimento para desenvolver, principalmente o sistema nervoso central e o crescimento, tá? E para adulto também ele é muito, muito importante para o sistema nervoso em geral, porque ele acelera a velocidade da atividade neural. Então, sem o T3, você fica meio lerdo, meio lento, poucos reflexos, entendeu? E com o T3 você fica mais ligeiro. Então ele é muito, muito importante, o tireoide, né? Os hormônios do tireoide, aliás, né? Ele fica aqui, né? Embaixo do cartilagem aqui do tireoide, né? Embaixo do reoide aqui. Ele também faz uma coisa chamada paratormônio, que é PTH, e ele regula a concentração do cálcio no sangue. Na verdade, ele aumenta a concentração do cálcio no sangue.
Suprarrenais, os rins, né? Em cima dos rins tem duas glândulas, né? A gente vê eles aqui, glândula suprarrenal colado no rim. E o córtex, são dois, né? São córtex e a medula. Córtex é em volta, a medula é lá dentro. Córtex faz, e lembra que ele é estimulado por ACTH, a gente já falou lá no início. O hipófise faz ACTH, o suprarrenal, o córtex suprarrenal vai falar, opa, peraí, ó, eu vou fazer cortisol, eu vou fazer aldosterona, eu vou fazer andrógeno, tá? Esses hormônios aqui são estimulados por outras coisas também, mas uma das coisas é a ACTH, tá? Cortisol é de estresse e gliconeogenese, que é, ele transforma aminoácidos em glicose. Então ele cria moléculas de glicose para aumentar a glicose no sangue. E aldosterona, ele aumenta a pressão arterial por também reabsorver o sódio do rim. Então, quando vem mais sódio para o sangue, vai aumentar a osmose, que vai puxar mais água junto no sangue, e quando tem mais água no sangue, a pressão aumenta. E depois tem andrógeno, que é a vontade sexual, principalmente das mulheres, porque o homem tem o próprio, né, testosterona, que dá a vontade sexual do homem, e nas mulheres é muito mais complexo a vontade sexual, falando endocrinamente. E estrogênio e progesterona não tem tanto a ver com vontade sexual, tem mais a ver com gravidez e com ciclo menstrual. Mas o suprarrenais faz andrógeno. E o andrógeno gera vontade sexual, pelo menos em mulheres. Mas esses são estudos meio novos assim que está saindo. A medula faz adrenalina e noradrenalina, que são aqueles super famosos, né? Aqui dentro da medula, no seu córtex em volta, a medula é lá dentro, faz adrenalina e noradrenalina. E eles são estimulados pelo sistema nervoso simpático. Lembra que é o sistema nervoso autônomo, que mantém também homeostase no corpo. Então, quando o corpo sente, por exemplo, medo, precisa fazer um agito, precisa de energia, precisa se mexer mais rápido, ele libera adrenalina. Ele sai muito rápido, porque, na verdade, é um neurotransmissor, né? Quando ele cai no sangue, ele vai para o coração, principalmente, onde ele gruda em receptor chamado beta, que vai fazer o coração bater mais rápido e mais forte. Isso aumenta o volume minuto cardíaco, que é você vai ter mais sangue circulando pelo corpo. Ele também decompor gorduras para criar mais ácidos graxos para a musculatura poder usar para trabalho. E faz também gliconeogênese, que é criar novo glicose para ter mais glicose no sangue. E também glicogenólise, que é que ele quebra glicogênio estocado na musculatura e no fígado. Qual é a soma? Mais açúcar no sangue, mais energia, libera energia, os estoques que tem, não fica armazenando, manda bala, bate mais forte o coração, agita o corpo, acorda e corre ou luta. Então ele é aquele hormônio mais famoso de luta e fuga, né? Que tem, de estresse de curto prazo. O cortisol que a gente viu aqui em cima, o cortisol é mais o estresse de longo prazo, né? O cortisol é aquele que faz você acordar, por exemplo, de manhã. O cortisol é para você poder trabalhar, para estar acordado e tal. E o cortisol, que é aquele nocivo, se você tem um estresse nocivo, você fica sempre no estresse, sempre no agito, sempre ansioso, sem poder descansar, os seus níveis de cortisol vai estar muito alto diariamente. E isso faz muito mal para a saúde. A adrenalina, ele é liberado em geral, numa leva. Você tem um efeito nele meio violento, mas ele some também algum minuto, ele não tem mais no sangue. Então a gente pode falar que cortisol é de longo prazo, adrenalina é de curto prazo. Depois tem o pâncreas, e nas pâncreas tem as células alfa e beta, nas ilhotas de Langerhans, no pâncreas, e eles são estimulados pela concentração de glicose no sangue. Então aqui é o pâncreas, aqui tem aqui dentro tem ilhotas de células que criam insulina e glucagon, mas principalmente insulina é importante. Então quando ele sente que a glicose está alta no sangue, ele vai liberar a insulina para tirar a glicose do sangue.
ele na verdade não elimina a glicose, ele abre a célula para a célula receber a glicose. Aí a glicose não está mais no sangue, ele está dentro das células. E a glicose é bom chegar na célula, né? Porque é lá que ele vai ser transformado em energia, né? Enquanto ele está no sangue circulando, ele não tem tanto efeito assim. Então, insulina, muito, muito importante, obviamente. Ele aumenta a absorção celular de glicose, a glicose diminui no sangue. Então, ele sente que, tem muito glicose, eu vou liberar insulina. Quando chega a insulina no sangue, o corpo, as células vão sentir que, então é a hora de receber a glicose, eles vão receber a glicose e o nível de glicose no sangue baixa. Por isso também que um pouco essas coisas de carboidrato rápido, açúcar puro, quando você come, isso aumenta muito o nível de glicose no sangue, muito rápido. Aí o pâncreas tem que trabalhar muito para tirar a glicose do sangue. Aí dá aquele montanha-russa, né? Muito açúcar no sangue. Depois vem muita insulina, pouco açúcar no sangue. Aí você fica com fome de novo, come de novo e vai muito açúcar no sangue. E esse tipo de ondulação assim muito grande, de muito açúcar, pouco açúcar, não é muito bom para a saúde. Tá? Pode gerar diabetes tipo 2 no futuro e tal. Glucagon é o contrário, ele estimula glicogenólise e gliconeogênese, que é aquilo, a criação de glicose, basicamente, de outras fontes, ou a quebra de glicogênio. Então, o que acontece? Ele aumenta a glicose no sangue. Então, praticamente o contrário da insulina. Mas entende que a insulina é muito mais importante do que glucagon. Mas você comeu lá, algumas horas depois de comeu, não tem tanto mais glicose no sangue. Provavelmente o corpo fala assim, ou eu como alguma coisa, ou eu tenho que liberar estoques de glicose. E o estoque de glicose, em geral, está no fígado. Aí o glucagon é liberado do pâncreas e o glucagon estimula a liberação aí de um pouco de glicose no sangue. Além disso, o pâncreas é exócrina, porque ele libera sucos pancreáticos no intestino delgado. Aqui, ele tem esse duto aqui, né? Duto pancreático. Ele cria esses sucos que vai depois digerir a comida e lança eles aqui dentro do lúmen aqui do intestino delgado. Esse não é hormônio, tá? Esses são enzimas, é diferente. Os rins fazem renina, que faz parte de um sistema chamado renina, angiotensina, aldosterona, que é renina, é produzido no rim, isso vai transformar angiotensinogênio em angiotensina, que vai estimular a aldosterona. A aldosterona, lembra que foi feita aqui nos suprarrenais, lembra? Então, a renina, no final, ele vai aumentar a produção de aldosterona dos suprarrenais aqui em cima. É o sistema talvez mais importante para aumentar a pressão sanguínea, né? Porque o rim, ele funciona com pressão, tem que ter uma pressão razoavelmente boa para conseguir filtrar a sangue, né? Então, quando o rim sente que nossa pressão não é suficiente, ele libera renina, que por sua vez vai aumentar a pressão sanguínea. Por várias razões, não só por causa da aldosterona, a própria renina também vai estimular a contração, por exemplo, dos capilares e tal, que vai aumentar a pressão. Eritropoetina, EPO, ele também cria. Eritropoetina, ele aumenta a produção de eritrócitos, que é células vermelhas de sangue. Então, eritropoetina, o EPO, quando o rim libera EPO, isso vai fazer o corpo produzir mais hemácias, mais dessas células vermelhas de sangue. E as células vermelhas de sangue, eles carregam oxigênio. Então, isso aqui, o EPO, você pode tomar EPO como remédio, mas também como doping, né? Então, pessoas de, por exemplo, esportes aeróbios, que tem que correr longa distância, é bom ter um pouco mais de hemácias, né? Porque carrega mais oxigênio no sangue. Então, eles tomam EPO. Só que isso trapaça, né? Não pode. Então, é doping. Aí vai cair no teste de doping e é expulso do esporte. Os rins também transformam a vitamina D na forma ativa chamada calcitriol. Tá? Então, a vitamina D, por exemplo, a sua pele pode criar vitamina D a partir de colesterol, junto com luz ultravioleta, mas a vitamina D em si,
do jeito como a gente chama vitamina D, que você come, ele não tem um efeito biológico, mas o rim depois transforma ele em calcitriol, que é uma vitamina D também. Tem um efeito de absorver mais cálcio do intestino. Depois tem a glândula pineal. A glândula pineal está aqui bem central aqui no cérebro. O nervo óptico passa perto dele aqui, na glândula pineal. Por isso que o René Descartes achava que a alma ficava aqui, né? Porque o olho era a alma, né, do corpo. Então ele chegava lá perto da glândula pineal. Ele achou que essa era a alma, a conexão com a nossa alma, a glândula pineal. Não, provavelmente isso não é verdade. Mas aqui é a glândula pineal e ele faz melatonina. E a melatonina é para dormir. Quando o corpo tem falta de luz, os olhos veem menos luz, o pineal produz melatonina. E quando a melatonina chega no sangue, dá sono e você dorme. Então, provavelmente é o hormônio mais importante para o seu sono. E existe também, o pessoal toma melatonina para dar sono. O fígado faz, embora que ele faz horrores de muita coisa, né? Eles são as células mais ativas do corpo que tem, né? Mas estimulado pelo GH. Lembra que a hipófise faz GH, que é Growth Hormone? Vai chegar aqui e o fígado vai fazer IGF-1, que significa fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1. Interessante. E ele é importante para o crescimento ósseo, muscular, além de aumentar a síntese de proteínas. Então, IGF-1 é um desses aqui que estimula o crescimento, né? Obviamente, muito, muito importante na fase de crescimento. Pele, utilizando colesterol, a gente já falou, ele consegue criar vitamina D. Então, vitamina D, a gente chama de vitamina, mas na verdade é um hormônio, né? Que o corpo produz, a pele faz vitamina, né? Vitaminas, em geral, são substâncias que você precisa ingerir porque o seu corpo não consegue fazer, né? Vitamina B12, por exemplo, ou vitamina E, sei lá, alguma coisa, vitamina C. Como o corpo sabe fazer vitamina D, é um pouco errado chamar ele de vitamina, mas, como é tão famoso, né, por centenas de anos, chama vitamina D, continua se chamando ele de vitamina D. Radiação ultravioleta do Sol, 290 a 215 nanômetros, estimula a pele. Quando o Sol bate aqui, ultravioleta, a pele entende, eu vou fazer vitamina D. É interessante, vitamina D depois aumenta o teor de cálcio no corpo, né? Então, isso provavelmente seja por isso que tem, por exemplo, que os nórdicos, europeus lá, é mais branco, né, do que os africanos, porque a melanina, que gera a cor mais escura de pele, né, nos povos africanos, ele protege a ultravioleta, né? Então é excelente para o câncer, para proteger contra câncer. Então o que acontece? Como tem muito sol na África, não tem grande necessidade de diminuir a proteção da ultravioleta. Porque tem tanto sol que o pouco consegue fazer vitamina D. Mas os povos nórdicos lá em cima tem pouco sol, né? Meio ano praticamente sem sol. E o que acontece? Se você não tem vitamina D, você vai ter osso fraco. Então lá há uma vantagem de perder a melanina na pele, que aumenta o risco de câncer, obviamente. Mas também aumenta a produção de vitamina D. Então, em geral, se pessoas de pele mais escura, quando vai para esses países nórdicos, a minha terra, Suécia, Noruega, Finlândia, Canadá, sei lá, Sibéria, vai ter que ingerir vitamina D. Porque o pouco ultravioleta que cai na pele deles é neutralizado pela grande quantidade de melanina que tem na pele. Provavelmente seja por isso porque antigamente achava que os brancos eram brancos porque era camuflado na neve, não nada a ver, né? A gente também não é tão branco, né? Mas cor de rosa, né? Então, assim, o que acontece? Quando você perdeu a melanina, você capta mais vitamina D, ou consegue produzir mais vitamina D, que é uma vantagem. Por outro lado, eu, por exemplo, no Brasil, eu preciso usar protetor solar, né? Porque eu tenho pouca proteção da ultravioleta do sol, que pode me dar câncer, que é muito perigoso. Só que eu não vou ter problema de vitamina D, provavelmente, no Brasil, né? Aparelho digestivo faz vários hormônios aqui. Você tem gastrina, que aumenta a produção de HCl, ácido clorídrico, aqui no estômago. As próprias células aqui dentro do estômago criam gastrina, e a gastrina aumenta a produção do HCl, né?
que é o ácido clorídrico, que é o da acidez no estômago. Secretina estimula o pâncreas quando o quimo chega no duodeno. Então, cadê o duodeno? É aqui. Quando o quimo, a comida, chega aqui no duodeno, as células aqui sentem, opa, tá chegando comida, é gorduroso, um monte de coisa. Opa, vamos liberar secretina vai passar aqui pelo sangue, vai chegar no pâncreas e o pâncreas fala, opa, peraí, então eu vou liberar sucos gástricos. Não, eu vou liberar sucos pancreáticos para começar a digerir a comida. Colecistocinina, adoro esse nome, CCK, estimula o pâncreas quando o quimo chega no duodeno. Também estimula a liberação de bilis. Então, ele também estimula o pâncreas, mas também o bilis aqui. Ele libera o bilis armazenado aqui na vesícula biliar. E o bilis, qual é a função dele? Ele vai chegar no intestino e lá ele vai emulsificar, eu imagino que vocês falam isso assim em português também, que ele vai dividindo essas gotinhas de gordura em menores pedaços para poder digerir eles com mais eficácia. Coração, também o coração faz peptídeo natriurético atrial, PNA, que na verdade diminui a pressão sanguínea, porque aumenta a excreção de sódio nos rins. Então, você lembra, a aldosterona, por exemplo, ela aumenta a reabsorção de sódio. Então, enquanto que PNA faz o contrário. Então, uma troca assim um pouco, né? A pressão está muito alta. Então o coração sente também pressão sanguínea. Fala, opa, está muito alto, vamos baixar a pressão. E por outro lado, a pressão está baixa. O rim pensa, opa, está baixo. Lembra aí o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que vai aumentar a aldosterona no sangue e então vai aumentar a pressão sanguínea. E aí tem as gônadas femininas, que seria aqui os ovários. Aqui eu gosto dessa imagem, eu achei aqui na internet. Então o que acontece? Uma nova vida começa com uma célula haploide aqui, né, que sofreu meiose. E ele fica dentro de uma cápsula chamada folículo. E o folículo vai crescendo, e crescendo, e crescendo, e vai ter a ovulação aqui. Vai soltando ele aqui, pelas trompas de Falópio aqui. E depois, essa parte aqui chama corpo lúteo, aqui. E ele vai se desenvolvendo. Então ele começa aqui, vamos dizer, tem essa célula que pode gerar uma nova vida, que sofreu meiose. Ele vai estar aqui dentro desses folículos, vai crescendo, até ele soltar o óvulo aqui na ovulação. E essa parte aqui, que era o folículo, agora é o corpo lúteo, que fica aqui até ser desenvolvido. E esse é o ciclo menstrual. Então, normalmente se divide ele aqui no meio, né? A face folicular e a face lútea, aqui em cima, né? E dependendo qual face que tá, a mulher produz hormônios diferentes, tá? Então, estrogênios, por exemplo, é um grupo de hormônio, na verdade. O mais famoso aqui é estradiol. E ele é feito muito aqui nos folículos, durante a fase folicular. Mas também continua a ser produzido aqui na fase lúteo, depois. E progesterona é principalmente feito aqui na fase lútea, tá? Os hormônios sexuais femininos regulam o ciclo menstrual. Tinha aquele LH-FSH, né, que o hipófise fez também, que está super envolvido nesse processo também. Mas eles também desenvolvem as características sexuais femininas, principalmente estradiol. E a vontade sexual, a gente já falou, a feminina, tem um pouco a ver com aqueles andrógenos, lembra? Feito no suprarrenal. Então, necessariamente, antigamente pensava que estradiol, que o estrogênio, era o hormônio sexual que dava vontade sexual feminina. Hoje em dia não se pensa tanto isso, que talvez ele é mais para criar as características sexuais femininas e para regular o ciclo menstrual e poder engravidar. Aqui um outro, mesma coisa, assim, você vê durante a fase folicular aqui, você vê a fase lútea aqui, aí você vê os níveis de hormônio aqui, como vamos dizer aqui, ovulação. Então se a gente vê estrogênio, por exemplo, vai crescendo até a ovulação e vai caindo. LH também vai ter um pico aqui durante a ovulação e depois cai. E o progesterona vai estar baixo aqui, durante a fase folicular e vai crescendo aqui na fase lútea. Por quê? Porque progesterona é criado muito nesse corpo lúteo, né?
e o lúteo vai se desintegrar no final da fase lútea, e aí acontece, não tem muito mais progesterona. E depois gônada masculina, onde obviamente os testículos, além de então fazer espermatozoides, obviamente, ele sintetiza o hormônio esteroide testosterona e ele estimula a vontade sexual do homem, crescimento de massa muscular e o fortalecimento dos ossos, além de induzir as características sexuais masculinas, por exemplo, voz mais grave, barba no rosto, essas coisas, tá? Então, testosterona, obviamente, é um hormônio muito, muito famoso e ele é produzido o resto da vida. Ele cai em produção a partir de uns 40 anos de idade, o homem produz menos. E pode ser por causa disso também que o homem em geral fica mais calmo, né? Com 40 anos, né? É mais agitado quando é mais jovem, tem mais testosterona também, que é um hormônio um pouco agressivo, que gera agressividade também um pouquinho. Mas essas coisas é meio vago, porque assim, essa coisa da agressividade é uma coisa tão complexa que não dá para falar, é só testosterona. Que tem gente que tem muita testosterona, é mega calma assim também. Mas testosterona é um hormônio que gera uma certa agressividade também. E como o homem continua produzindo testosterona o resto da vida, mesmo em menor quantidade, ele mantém um pouco melhor a massa muscular e a massa óssea, principalmente, do que a mulher. Porque na menopausa, quando a mulher não tem mais a ovulação, ele perde essa fase folicular, onde é produzido boa parte da estradiol. E sem estradiol, a mulher perde mais massa óssea. De novo, não é que ela vai perder tudo um dia para o outro. Se ela fez atividade física, se ela é ativa, ela mantém o esqueleto bem feito. E tem outras coisas que estimulam o crescimento ósseo, principalmente a atividade física, né? Mas é mais importante para a mulher, para manter os ossos saudáveis o resto da vida, é muito importante fazer esforço físico, né? Mais até do que o homem, que perde menos massa óssea. Mas isso não significa que o homem pode estar tudo relaxado lá. Todos nós, né, tem que cuidar do corpo que a gente tem. E é bom sempre cuidar disso antes, né, de chegar na menopausa, antes de chegar na andropausa. Quando fica mais velho, se você chega na velhice com um corpo bem feito, você provavelmente vai ter uma qualidade de vida melhor, né, do que se você chega na idade mais velha com um corpo já um pouco mal cuidado. Ok, células de Leydig dentro dos túbulos seminíferos, que são aqui dentro, que produz testosterona. Então, são algumas células aqui dentro, alguns tecidos que criam testosterona. O resto do testículo é feito para fazer espermatozoides, né? Para ser fértil. Depois tem a placenta. Placenta faz estrogênios, progesterona, esses vocês já conhecem, gonadotropina coriônica, ACG, lactogênio placentário humano, HPL. E basicamente tem mais coisas que a placenta faz, obviamente. Função mais importante é fornecer nutrientes e oxigênio, né? E tirar lixo metabólico do feto, né? Mas, além disso, ele cria, então, hormônios, que inclusive passa para o filho, né? Mas também para a mãe. E mantém a gestação, é uma deles, desenvolve as mamas para poder amamentar, altera o metabolismo, ele altera de um jeito que a criança, que ele fornece a glicose para o feto, então ele começa, por exemplo, utilizar mais gordura para fornecer energia para a mãe, e deixa a glicose que é mais nobre um pouco para o feto, por exemplo. E desenvolve o útero também, né, esses hormônios. Depois tem relaxina, que relaxa os ligamentos do quadril, e o cérvix uterino. Por quê? Porque está crescendo uma coisa dentro, ele precisa relaxar os ligamentos em volta para poder caber o bebê e depois durante o parto. Então, placenta faz isso. Depois tem uma coisa chamada citocinas, que é o seguinte, eu comecei essa aula falando que é difícil classificar um hormônio. Então, tem moléculas que são parecidos com hormônios. Vocês estão vendo que essa é uma célula aqui, né? Uma célula feita por um artista aí. Um monte de coisinhas aqui saindo. Essas pontinhas aqui são as moléculas que seriam citocinas. A maior diferença do citocina em um hormônio é que o hormônio normalmente atua longe onde ele foi produzido.
A hipófise faz uma coisa e chega nos testículos, por exemplo. Mas as citocinas, normalmente, o efeito que a citocina vai ter é bem em volta dessa célula. Pode ser a própria célula, pode ser uma célula vizinha, ou no próprio tecido onde foi criado. E normalmente oscila muito também a quantidade. Então, por exemplo, se essa célula foi invadida por um vírus, por exemplo, ele começa a criar citocinas para chamar o sistema imunológico para cá. Mas enquanto não está atacado por um vírus, ele não produz nada de citocina. Então, do nada, de repente, tem milhões de citocinas aí. Essa oscilação muito grande, normalmente o hormônio não tem, né? Que ele mantém uma coisa mais ou menos estável durante o dia. Tudo bem que tem um ciclo, um ciclo de 24 horas, o ciclo menstrual, por exemplo, que é um ciclo que vai aumentando, progesterona na fase lútea, depois vai diminuir e tal. Mas é uma coisa bem devagar, assim. Isso aqui é mais rápido a oscilação. Muitas vezes são leucócitos que fazem isso, essas citocinas. Então ele solta essas moléculas e vai ter uma resposta. A gente tem uma coisa chamada interleucinas, fatores de necrose tumoral e interferonas. E para facilitar, talvez, porque tem vários de cada um, ele tem siglas, é um monte de coisa. Você tem que abrir a literatura lá e ler, e eu realmente não lembro todos assim de cor. Então, estimula a inflamação e a resposta imunológica, basicamente. Então você tem as citocinas também, que foi um debate um tempo atrás. Será que são hormônios? Não são hormônios. Mas normalmente falam, então, não. Então esses aqui são citocinas. Beleza? Essa foi a aula, então, endócrino. Espero que vocês gostaram. Olha, faz a inscrição aí no canal Quase Profundo. A gente fala muito de anatomia e fisiologia e de evolução. Beleza?